Graça e paz, amados irmãos, nós queremos iniciar essa última aula do módulo Evangelização, iniciando com uma oração. Senhor, nós queremos em nome de Jesus agradecer a Deus pela vida dos irmãos que tiveram o interesse, o desejo, a intenção de aprimorar, de aprender um pouco mais das realidades ligadas à evangelização, como proposta de vida cristã, como aquilo que o Senhor tem no teu coração, aquilo que o Senhor ama e que deseja que nós também amemos para honrar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque tivemos a liberdade em nosso país, a liberdade, Senhor, apesar da pandemia, das dificuldades que enfrentamos, o Senhor permitiu que por meios técnicos, tecnológicos, nós alcancemos a vitória de mais esse módulo alcançado. Então nós louvamos a Deus por isso, pedindo que o teu Santo Espírito possa falar conosco através desse curso, mas não somente dele, evidente, Senhor, nós pedimos que continuamente o Senhor fale conosco para que sejamos em tudo obreiros aprovados em teu nome santo, Senhor. Usa a tua igreja, usa a vida de cada um para a evangelização, para a proclamação do evangelho, até que o Senhor venha. E esse é o nosso desejo, então, que cumpramos, tenhamos um desejo ardente em nossas vidas, de cumprir esse propósito até que o Senhor venha. Nós te louvamos, então, ó Deus, pelo privilégio, te louvamos, ó Deus, em gratidão, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é verdadeira, ela é eficaz, ela flui em nossos corações, em nossas vidas, e através dela, então, nós engrandecemos, louvamos e bendizemos o teu nome. Aceita assim, Senhor, este curso, as nossas vidas, aceita, Senhor, como um louvor à tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa última aula nós havíamos reservado para perguntas, mas não temos perguntas. Então eu vou aproveitar esse momento para realçar, para ressaltar e talvez tentar marcar uma exigência que o Senhor coloca em nossas vidas dessa realidade de evangelização. Então, para não ficar algo que tipo uma revisão das aulas anteriores, eu queria fazer alguns comentários, algumas abordagens que evidentemente vão de encontro a algumas realidades que nós já falamos, mas eu quero ressaltá-las. A primeira delas que eu quero colocar é que nós precisamos olhar como Jesus evangelizava. Nós precisamos olhar como a igreja primitiva evangelizava. Porque aprendendo com estes exemplos, e eu creio que você também tem essa visão, que a Bíblia demonstra que há exemplos fundamentais para nós, e quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo, nós podemos entender também maneiras e meios que o Espírito Santo quer agir hoje, né? Então é importante nós termos essa visão. Uma coisa que, olhando para Jesus Cristo, ele tinha uma abordagem, né? Uma abordagem relacional individual muitas vezes, coletiva com seus discípulos e em grandes grupos, como ele fez em pregações. Então nós percebemos que Jesus tinha como princípio, né, como moto principal da sua evangelização, a questão do relacionamento. E ele usava esse relacionamento como uma forma de executar então a sua estratégia, seu método de trabalho, né? Jesus estava totalmente comprometido com essa realidade no seu ministério, nós podemos perceber nessas questões, e ele mesmo, né, nos convida a também fazer uma abordagem para que nós tenhamos consistência nas nossas estratégias, nos nossos ministérios, né?
É muito difícil quando as pessoas não assumem seu compromisso com zelo, com esmero, né? Então, se eu sou um professor de escola dominical, eu devo me comprometer a fazê-lo do melhor modo, né? Estudando, preparando, né? Colocando realmente em oração para que as pessoas as quais vão ser abordadas possam compreender isso. E em qualquer área da vida ministerial, né? Na vida da igreja, nós deveríamos agir assim, né? E quando não existe essa ação, evidentemente que há uma série de prejuízos que acontecem e que nós precisamos então olhar para o autor e consumador da nossa fé e ver como Jesus agia, né? Então Jesus mesmo, né, diz em Lucas capítulo 14, do verso 28 a 31, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiramente a fazer as contas dos gastos, né? Se vai ter como que acabar, né? Depois ele fala do exército, né? Qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiramente a tomar conselho sobre se com 10.000 ele pode ir de encontro contra 20.000. Então Jesus está mostrando que nós precisamos ter uma estratégia, uma forma, um plano de ação do que nós somos, o que temos em mãos, como vamos ser capacitados e aonde nós iremos, né? Então, essas perguntas simples e básicas, mas que traz consistência a um projeto, a uma ação na vida da igreja. E é o que Jesus então faz, nesse sentido que ele está comprometido que esses 3 anos de ministério que ele tem sejam feitos da melhor maneira e não ocorrendo em nenhum tipo de erro. E Jesus então por isso mantinha primeiro um relacionamento profundo com o Pai, né? Um relacionamento profundo com seus discípulos e oração, né? Como nós já vimos, oração é fruto de relacionamento. Então eu oro porque eu tenho relacionamento e se eu não oro é porque eu também não desejo muito relacionamento, né? E muitas vezes então fica uma ação religiosa, né? Eu cumpro determinadas práticas e feitos e me sinto então satisfeito por essa questão ter sido cumprida. E Jesus mostra que ele também estava aberto à dinâmica do Espírito Santo. Às vezes, uma pessoa que vinha diante dele, ele mesmo fala, aquela mulher fenícia, né, diz, olha, eu não vim para os seus, eu vim primeiro para os meus, né? E a mulher fala, mas se cair as migalhas de pão da mesa, os cachorrinhos não vão comer, então eu também posso comer um pouquinho, mesmo que não seja agora meu momento. E Jesus, então, modifica seu plano de ação, seu projeto, e atende aquela mulher dentro da dinâmica, né, da fé que ela apresenta. Isso é muito interessante, porque em alguns momentos isso vai acontecer, por isso nenhum planejamento e plano, ele é rígido, é engessado, ele está aberto à ação do Espírito Santo para que isso aconteça. Eu creio que esse exemplo que eu posso dar fica bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 5 a 10, que diz assim, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número e passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então veja que interessante, né? Paulo vai ter uma visão aqui muito famosa, né, nesse texto, né? Um homem da Macedônia aparece a Paulo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então há uma reconsideração, há uma reformulação, há uma reprogramação daquilo que foi programado, de modo que atendesse ao desejo de Deus. Então há uma dinâmica que acontece e que o Espírito Santo, então, como é o sopro de Deus, né, que a gente não sabe de onde vem e para onde vai, ele vai anunciando também determinadas ações. Evidentemente que um plano, um projeto deve ser construído no Espírito, evidente, mas há momentos que a dinâmica do Espírito permite que hajam remanejamentos e revisão dos projetos, dos planos, nas suas metas, nos seus objetivos,
de modo que seja alcançado aquilo que é proposta de Deus. Então nós também precisamos aprender isso, né? Jesus fala daquele homem que constrói uma torre, fala do exército, né, que vai enfrentar outro, e como nós devemos perceber, planejar e mensurar a realidade a qual nós estamos vivendo, mas também a Bíblia mostra que o Espírito Santo pode mudar dinâmicas daquilo que a gente planejou. Então, eu creio que aqui é uma lição muito importante na obra missionária, na obra evangelística, que é: você não pode engessar realidades diante de Deus, porque aquilo que às vezes você acha que é só o correto, não é o correto diante de Deus. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer em rever a posição do outro é rever a nossa própria posição, né? Porque se eu não estou atuando da maneira como Deus quer, alguma coisa está errada na minha vida, no meu ministério, e, portanto, na obra de evangelização como proposta de método, de ação, de estratégia. Então é importante nós termos esta visão clara da dinâmica do Espírito Santo dentro dos nossos compromissos e treinamentos e ações de plano de ação que Deus deseja que a igreja possa cumprir. Jesus, então, olhando para ele no seu método, na sua metodologia de evangelização, Jesus viveu e morreu e ressuscitou de acordo com uma agenda previamente elaborada. Como um general, né, como um líder que traça um plano de batalha, o Filho de Deus planejou sua vitória. Ele não podia apenas arriscar. Jesus sabia que ele tinha que cumprir a sua missão, né? Pesando cada alternativa, avaliando cada variante, as experiências humanas. Cristo concebeu um plano que não tinha como dar errado, né? Porém, ele planejava o seu ministério de um modo dinâmico, né? Não estava restrito, né, a um programa engessado, né? Jesus não falava assim: olha, vocês vêm aqui todo dia, tal hora, que eu vou pregar para vocês, né? A gente pode ver que a sua forma de ensinar, de realizar milagres, Jesus ensinou andando pelo caminho, em cima de barco, ao ar livre, nas casas, no templo, né? Ensinou multidões, pregou para grupos pequenos, né? Teve conversas individuais, né? Os milagres de Jesus eram realizados de formas diferenciadas, né? Para alguns enfermos, ele apenas falou, para outros houve toda uma troca de conteúdos que Jesus mostrou através dos seus milagres, né? Em outros ele tocou, em outros ele mandou que fizessem algo, né? Então a gente percebe que há uma dinâmica que Jesus realiza dentro do seu ministério. Eu creio que isso vai de encontro ao que nós falamos de criatividade, né? Jesus, como o próprio Deus, né, tem como característica a criatividade. E eu creio que, nós falamos isso na aula anterior, deve ser marca da igreja também a criatividade, né? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos aprender a ser criativos, de modo a elaborar uma evangelização que seja dinâmica, que seja interessante, né? Que seja atrativa, não no sentido de interesse humano, mas atrativa, como nós falamos, de jogar a isca para pescar homens e mulheres a serem alcançados em Cristo Jesus. E eu quero ressaltar para vocês, há um livro do Coleman, que o nome do livro é Plano Mestre de Evangelismo. É um livro bastante antigo já, mas ele faz algumas abordagens interessantes que eu creio que vale a pena nós ressaltarmos. Uma das abordagens desse livro, Plano Mestre de Evangelismo, é o destaque de 8 etapas no plano estratégico de Jesus. Jesus cumpre 8 etapas na elaboração do seu plano de evangelismo. O primeiro é o recrutamento que esse plano mestre de evangelismo apresenta. O primeiro é o recrutamento. Jesus chama homens, né, para serem seus discípulos,
para serem discípulos de Jesus. E então, a partir disso, Jesus começa uma caminhada com eles e vai percebendo se eles querem verdadeiramente andar com Jesus, né? Há textos no Evangelho que alguns deixaram Jesus, outros não quiseram mais segui-lo, e há um momento que inclusive Jesus fala para os seus discípulos, olha, eles estão indo embora, vocês não querem ir embora também? Então, nós percebemos que quando as pessoas são recrutadas para a evangelização, há um preparo na passada da visão, né? Será que realmente as pessoas querem pregar o evangelho? Então Jesus tem um processo de recrutamento para verificar quem verdadeiramente está afim de fazer aquilo que ele está propondo, né? Então, quando os discípulos estão comprometidos com Jesus, né, nós percebemos que esse foi uma das grandes estratégias que Jesus colocou para conseguir realizar a obra evangelística. Não só a obra evangelística dele, propriamente dito, mas depois que ele partisse, a igreja, então, continuasse nessa visão, né? Então, Jesus é gracioso, misericordioso, mas mantém um padrão de qualidade, um padrão de santidade, um padrão de cuidado na integridade espiritual daqueles que estão com ele, para saber se realmente eles querem andar em liberdade e graça nos caminhos do Senhor. Então, esse recrutamento é importante também na vida da igreja. A pergunta é, quem está afim de se preparar para a evangelização, sem que isso seja uma programação, um evento, um ato religioso, mas é a espontaneidade de dizer assim, sim, eu quero me preparar melhor para a evangelização. Então, a partir disso, Jesus começa todo um processo na sua estratégia. O segundo ponto, né, que o Coleman ressalta é a associação, né? Jesus ficava com seus discípulos, né? Jesus torna-se, junto com eles, uma prática. É um programa prático, é um programa direto, né? É uma associação que é entendida por explicação, né? Jesus vai mostrando, né? A gente percebe Jesus caminhando, de repente aparece determinada situação, Jesus conta uma parábola, conta um processo, mostra aquilo. Então, essa associação nós podemos interpretar como um ensino prático, né? Jesus está ensinando aos seus discípulos a terem uma visão espiritual prática, né? Não serem pessoas que são muito direcionadas por si mesmas, mas práticas no sentido de estar abertas a que a situação vai mostrar no que eu devo fazer, porque quem é centralizado em si mesmo não consegue aceitar a opinião do outro, né? Então, como é que eu vou evangelizar o outro se eu não aceito a opinião dele, né? Fica extremamente contraditório. Então, Jesus mostra que essa associação através da prática é um exercício, né, de humildade, de compreensão do outro, né, de desejo de trazer uma mensagem para o outro que venha ser transformadora. O terceiro ponto sobre o plano mestre de evangelismo é transmissão. Jesus dava um sentido de disciplina, de argumentação, de transmissão daquilo que ele amava, né? Então Jesus transmite aos seus discípulos, transmite às pessoas às quais eles são seus ouvintes, aquilo que está como conteúdo no seu coração, né? Então essa transmissão era uma forma, um meio de Jesus demonstrar quais eram os valores, né? Quais eram o padrão ético, o padrão moral de que ele estava falando para com as pessoas. Isso é fundamental, né?
Não existe relacionamento em grupo se não existe padrão ético a ser seguido, né? Se a gente muda continuamente esse padrão, ou ele não é mudado porque há interesses próprios, então Jesus estava condenado ao erro, mas Jesus sabia que era fundamental passar essa visão clara aos seus discípulos. E isso leva ao próximo ponto, que é a consagração, né? Jesus exigiu obediência, né? Ele exigiu que os seus discípulos fossem leais, né? Há um grau de lealdade que a gente precisa aprender, né? Jesus queria que os seus discípulos fossem leais à sua visão, leais a Deus, ao Pai, né? Então ele como intermediador, intercessor, né? Na sua obra pastoral, na sua obra missionária, né? Como evangelista, Jesus quer que haja uma consagração. E essa consagração passa por uma fidelidade, né? Por uma visão de integridade, né? De modo que isso fosse correto nesse processo, né? O outro ponto é a demonstração, né? Jesus demonstrava com a sua própria vida, na caminhada. Então Jesus demonstrava, como a gente tem falado na evangelização, que eu falo daquilo que Deus fez na minha vida. Então isso é uma demonstração. A pessoa pode ter os argumentos filosóficos, teológicos, humanos, históricos, seja o que for, mas eu posso, através da demonstração, mostrar aquilo que Jesus fez na minha vida, e foi o que o próprio Cristo fez na sua caminhada, né? Outro ponto que é ressaltado nesse plano mestre é a delegação, né? Jesus atribuiu trabalho entre os discípulos, né? Jesus deu ferramentas, vamos dizer assim, para que eles espiritualmente desenvolvessem suas capacidades, seus dons, suas aptidões, e o fizessem dentro de uma visão de grupo, né? Hoje, no mundo individualista, as pessoas assim vão no grupo para impor a sua vontade, né? Vão no grupo para pôr a sua opinião só e sair do grupo. Então, isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas não ouvem os outros porque acham que somente ela tem que ser ouvida. Essa é uma questão muito interessante da delegação de Jesus. Jesus delega responsabilidade, né? Então, quando Jesus delega uma responsabilidade da função de nós sermos evangelizadores, nós precisamos aprender a ter responsabilidade em grupo. E isso exige uma conversão ao grupo. A gente percebe que Jesus levou os seus discípulos a viver essa conversão, que era o protótipo de igreja, né? Os discípulos eram um protótipo de igreja. Jesus já estava preparando os seus discípulos para aprender a viver, a ser igreja. Então isso é importante também na obra evangelizadora. Outro ponto é a supervisão. Jesus acompanhou os seus discípulos, né? Jesus manda os seus discípulos em dois, né? Depois é feito um aparato, né? Uma revisão, uma reorientação, em alguns casos, daquilo que aconteceu, uma abordagem de ensino, né? Então Jesus exige uma supervisão, né, daquilo que está acontecendo, para que os discípulos pudessem alinhar a visão com o mestre, de modo que isso acontecesse, essa realidade. Então, é interessante isso, né? Porque também na evangelização, em todas as propostas em grupo, é necessário que a gente aprenda, né, a ser supervisionados, no sentido de, onde que eu errei, onde que eu devo me acertar, e por que o grupo não está entendendo, né, aquilo que está acontecendo na obra evangelizadora. Então, nós precisamos ter essa visão de supervisão. Outro ponto é a reprodução, que é o último ponto, que Jesus, então, diz que do mesmo modo que ele fez,
nós devíamos fazer como ele fez e muito mais, né, diz o texto. Então, essa visão de expansão é uma visão permanente de Jesus, de reprodução, né? Ele reproduz a visão de evangelização. Então isso é importante porque há um legado, né? Há uma história, há uma proposta para que a gente possa fazer como Jesus fez, né? E eu não posso ter só uma visão evangelizadora para a minha geração. Tenho que preparar outras pessoas para que, quando nos sucederem, continuem na visão evangelizadora. E essa é uma característica do discipulado quando Jesus fala sobre reprodução, né? E de fazer discípulos é um processo de multiplicação que Jesus havia proposto como uma metodologia de crescimento da igreja. Eu creio que isso é fundamental para que a gente possa evangelizar também. Agora, eu quero abordar um pouco com vocês a metodologia, né, a estratégia da igreja primitiva. Então, a primeira coisa que nós podemos ressaltar da igreja primitiva é que ela tinha uma plena consciência do papel do Espírito Santo no processo de evangelização, né? A igreja se rendeu completamente ao Espírito Santo ser o guia, né? Permitindo que ele conduzisse todos os passos da expansão evangelística, né? Então nós encontramos isso de um modo muito claro nos relatos do livro de Atos, né? O Espírito Santo era o elemento motivador da igreja, né? Individualmente esperava, né? O Espírito esperava que cada pessoa, né, que havia aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador fosse uma testemunha natural, né? E sentir o privilégio, né, de partilhar dessa experiência, e isso acontecia, a gente percebe isso claramente, né? As pessoas tinham alegria e privilégio, né? Se sentiam privilegiadas de poderem testemunhar de Jesus. Aquilo passou a ser um alvo, um objetivo de vida, porque realmente era o mais importante e fantástico que elas haviam recebido como presente de Deus, né? Então, os principais pontos que a gente pode perceber na igreja primitiva é que era uma igreja cristocêntrica, né, uma evangelização cristocêntrica, né? Então o que isso significa? Jesus era o centro de tudo que eles proclamavam, né? Isso é importante a gente ter como visão, né? Eles não estavam ensinando religião, não estavam ensinando denominação, mas antes de tudo isso, né, eles estavam tendo uma visão cristocêntrica da sua missão e da sua evangelização. Isso é fundamental, né? Eu creio que é um ensino da igreja primitiva fundamental para nós. Um segundo ponto da igreja primitiva é que era flexível, né? Era capaz de atingir os mais diferentes pessoas no próprio contexto cultural que essas pessoas viviam. Isso é muito, muito interessante, né? Porque quando a igreja vai perdendo esse ímpeto do Novo Testamento, né, da igreja primitiva, ela vai se tornando um instrumento religioso. E isso vai contaminando de tal modo a mente das pessoas que às vezes eu fico preocupado, eu não sei se as pessoas às vezes têm compreensão de como essa religiosidade faz parte da vida e como isso atrapalha em muitos momentos, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu estava lendo um livro sobre evangelismo há uns tempos atrás e eu achei muito interessante e engraçado porque é um jovem que quer fazer um evangelismo na faculdade e ele então reúne outros jovens cristãos e eles sentavam lá no gramado da faculdade e ficavam cantando cânticos, né, cristãos, né, e os outros alunos, né, passando por eles, né? E um dia, né, um dos jovens cristãos que estava na classe, né, perguntou para um amigo dele assim: você viu aquele grupo que estava lá fora cantando, né? E o pessoal da classe falou assim: a gente achou um pessoal muito esquisito, né? Porque eles
cantavam umas músicas que a gente não conhece, cantavam em círculo, olhando para eles próprios, e a gente não entendeu muito bem o que eles estavam fazendo ali. Então, na cabeça daquele grupo de jovens cristãos, eles achavam que estavam evangelizando. Na cabeça das pessoas que ouviram, aquelas pessoas eram esquisitas. Então, aí entra o caráter religioso das pessoas, né? As pessoas acham que evangelização é repetir atos religiosos. Então eu canto dentro da igreja, eu vou cantar lá fora e as pessoas vão gostar. Eu vou fazer isso desse modo, né? E acha que assim vai estar alcançando as pessoas. Então a evangelização é um processo também de você entender o outro na realidade a qual ele está vivendo. E isso é fundamental para que a gente possa produzir algo dinâmico, flexível e criativo. E numa linguagem e numa compreensão de que as etapas que as pessoas vão entender o Evangelho possam ser compreendidas. Um terceiro ponto é que a igreja era definida, sem concessão. Não vivia um sincretismo é mistura de religiões, né? Não misturava o judaísmo com o cristianismo, com outras religiões, com o paganismo. Não havia na igreja primitiva abertura para meias verdades, né? Então, essa conduta ética e de caráter é maravilhosa. Isso é uma ação do Espírito Santo, né? Hoje em dia a gente fica muito preocupado que as pessoas falam, vai ser assim, e passa 5 minutos, já não é mais, né? Então é muito difícil, né, o Espírito Santo agir, porque você tem que ser criativo, cristocêntrico, flexível, dinâmico, mas não abre concessões nas verdades as quais Deus está agindo e falando e proclamando, né? Então isso é importante, nós aprendermos a ter uma visão clara de como a igreja primitiva agia, né? Parece não ter havido nada muito notável, né, nessa estratégia, na tática da missão cristã primitiva, mas na verdade é certo que era algo que levava as pessoas a uma plenitude de querer conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, elas tinham uma plena convicção inabalável de que Jesus era a chave da vida e da morte, da felicidade e do propósito, né? E simplesmente não podiam silenciar, né, a questão de falar sobre isso, porque o Espírito de Jesus que habitava no interior da igreja levava-os a empreender essa missão, né? Então isso é fundamental para nós, né? Então eu creio que aí vai de encontro àquele texto que a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Se nós estamos cheios de Cristo, nós queremos que nossos amigos, vizinhos, parentes ouçam de Jesus e vivam Jesus, né? Então isso é importante para a nossa visão cristã de estratégia, de como eu devo atuar na minha vida pessoal, individual e coletiva, como grupo, na vida da igreja, na obra evangelizadora. Então, nós queremos ressaltar também a importância das pessoas se sentirem amadas, né? Uma característica presente, né, em Jesus e na igreja primitiva é que as pessoas ouvem quando se sentem amadas, né? Então, por isso que nós falamos da questão da religiosidade, por isso que nós falamos da questão de o método não pode ser superior ao amor, né? Então é fundamental que as pessoas se sintam amadas na conversa que nós vamos ter com elas, na abordagem, na maneira que elas percebem a realidade do que a igreja quer que elas compreendam de Jesus. Então isso é muito importante, porque a maneira como a pessoa compreende a igreja, ela também compreende Jesus.
E é fundamental que nós tenhamos uma visão muito mais profunda, né, singela, bela, da presença de Jesus, do seu amor, para que ela se sinta verdadeiramente amada. A gente precisa, não vai ter tempo, né, não confundir o que é amor, né? A palavra amor hoje é uma palavra muito dispersa e muito banalizada, né? O amor hoje faça tudo o que o outro quer, porque aí ele vai se sentir amado. Nunca foi essa a proposta da Bíblia com relação ao amor, né? Não diga a sua opinião, simplesmente cumpra tudo o que o outro quer que você cumpra. Não é isso que Jesus coloca como amor, né? Ao contrário, o amor de Jesus nos leva a vários confrontos com o próprio amor de Deus, para que nós tenhamos compreensão disso. Então, quando a gente fala que as pessoas devem se sentir amadas, elas devem se sentir respeitadas, devem se sentir dignas, devem se sentir honradas naquilo que elas estão ouvindo e a maneira como nós estamos comprometidos com que ela perceba isso, mostra o amor de Deus em nós para com as pessoas. Isso é, então, um fundamento importante que nós percebemos na igreja, né? que é fundamental para a igreja. Outro ponto que eu queria ressaltar, né? Assim, dando também um realce em nosso término de curso, é a importância das crianças. As crianças são evangelistas muito eficazes, né? Nós precisamos investir na evangelização das crianças e investir de modo que as crianças também sejam meios de evangelização. Eu conheço vários casos, né, de crianças que abordaram seus pais, que insistiam que os seus pais fossem na igreja, que falavam de Jesus, que cantavam músicas cristãs, que aprenderam em escola bíblica de férias, que aprenderam na escola dominical, que aprenderam com vizinhos, com amigos, no relacionamento com os outros, né, com cristãos, né? E isso é uma ferramenta muito importante que a gente pode buscar, explorar de um modo muito consistente, né? E usar as crianças também como instrumento de evangelização e os eventos de criança, né? Eu, assim, posso ressaltar vários pessoalmente. Todo aniversário da Ana Raquel, quando ela era criança, nós tínhamos um tema bíblico e versículos que eram colocados nas abordagens que nós fazíamos para aqueles que iriam na festa. Então, por exemplo, nós tivemos um vizinho que tinha uma criança da mesma idade da Ana Raquel, Vinícius, e eram afastados da fé, né? E através do aniversário da Ana Raquel, com o versículo, eu lembro que tinha um texto bíblico no bolo que ela ia cortar, né? Ou alguém ia cortar por ela, que ela era muito pequena. Aquele pai, eu lembro que o pai, né, do Vinícius me abordou falando assim, olha, eu estou me sentindo incomodado. E eu fiquei assim, né, meio assustado, falei assim, incomodado com o quê? Ele falou, incomodado como você relaciona a sua fé com o aniversário da sua filha, porque isso mostra que é valor para você que Deus participe do aniversário da sua filha desse modo, né? Não só fazendo uma oração, de modo religioso, ele falou, mas todo evento tem uma característica, ele falou, e eu percebo que isso não é forçado, é uma situação da vida de vocês, né? E a partir desse contato que esse homem fez, portas se abriram, né? Eu pude fazer um aconselhamento com ele, porque o casamento dele estava passando um processo difícil. A Miriam fez um aconselhamento com a esposa. E a gente fica muito feliz de saber que eles estão numa igreja, estão firmes, estão na fé, e a gente louva a Deus por esse processo de evangelização, porque, como eu já falei no curso, a evangelização não é só para aquele que não ouviu o evangelho. A evangelização é também para aqueles que já foram crentes,
já foram religiosos, mas hoje não têm mais intimidade e relacionamento com Deus. Então nós também precisamos evangelizá-los. E eu creio que a criança é um instrumento muito interessante para atingir esse ponto. Eu lembro também de uma igreja que eu pastoreei, tinha um funcionário nessa igreja, e ele tinha uma menina também, mais ou menos na idade da Ana Raquel, e nós convidamos essa menina, né, para a festa de aniversário, né? Ele ficou muito, o pai ficou muito assim emocionado, né? Porque eles são negros, né? E não eram convidados para festas de pessoas outras, né? Então a gente convidou eles, foi um momento muito festivo, muito alegre, né? E depois ele veio também dizer que ele estava meio afastado da fé, que ele não havia percebido muitas vezes a mão de Deus na vida dele. É uma longa história. Mas aí eu percebi que a criança, né, incentivava ele, como pai, a refletir sobre a sua fé. Então isso é muito interessante, muito gostoso a gente perceber como que a infância também é uma ferramenta de bênção na vida dos outros e de evangelização. Então é fundamental que a gente tenha esses princípios muito simples, muito claros em nossa vida, e isso possa ser marca presente na vida de nossa igreja, né? Coisa simples, né? De a gente conhecer os vizinhos, seus nomes, os nomes dos filhos deles, né? E ter um contato de modo que a vizinhança possa também receber o Evangelho em Cristo Jesus. Então, eu quero incentivá-lo a fazer isso, né? Nesse momento de pandemia, né? Pode ser que alguma família próximo de você está passando alguma necessidade. Eu tive contato aqui com um vizinho, inclusive eu fiz essa abordagem perguntando se ele estava precisando de alguma coisa, e eu falei, a minha igreja está fazendo uma campanha de cestas, se você precisar de alguma coisa. Ele falou que não, nesse momento não estava precisando, mas é importante nós abrirmos canais de comunicação para que a nossa vizinhança possa perceber a nossa presença, e não qualquer presença, mas a presença de Jesus Cristo através de nós, né? Então, eu quero deixar aí algumas questões básicas, fundamentais, né? São simples, muitas delas, durante o curso você pode ver, e algumas exigem de nós compromisso, comprometimento, né? Obediência, né? Relacionamento primeiro com Deus, relacionamento com a igreja, relacionamento com os outros, e não é qualquer relacionamento, é relacionamento no padrão do Senhor. Então há muitas características que a gente precisa ter, porque evangelização não é um princípio, mas evangelização é a consequência de nossa vida com Deus. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de aprender, de refletir, que esse módulo possa fornecer instrumentalização para que você seja mais e mais usado como bênção no poder de Deus para a honra e glória do seu nome santo. Nós estamos encerrando então o nosso curso, agradecendo a Deus a oportunidade e olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso norte, Jesus Cristo, prossigamos para o seu reino, glorificando e adorando o seu santo e bendito nome. E vem aí um módulo muito legal, que eu creio continuará a edificar a sua vida na palavra do Senhor, a estimular a sua fé em várias outras frentes, e isso seja bênção na vida da IPI de Paulo Silas. Deus abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.